Você está no programa Se Liga na Educação? Meu nome é Tassiana Brasil e hoje é dia de aula de ensino religioso. Essa aula corresponde ao conteúdo do 9º ano e o tema é Morte, Vida e Superação. Mas antes da gente começar com a nossa aula, hoje eu trouxe um negócio legal para mostrar para vocês. Olha só. A gente está num período de pandemia, nós estamos passando muito tempo dentro de casa, muito tempo na internet. E aí, esses dias eu estava navegando num site desses de compra, e aí eu vi uma coisa muito legal para comprar, uma varinha de condão. E aí eu comprei essa varinha de condão e eu pensei assim, não vou usar isso sozinha, vou levar para os meus alunos também. Então, eu trouxe essa varinha de condão para que vocês tenham assim, a oportunidade de usar. E assim, só que tem um problema. É o seguinte, vocês vão pensar naquilo que vocês mais gostam de fazer. E aí, no dia de hoje, você pode passar o dia inteiro fazendo aquilo que você mais gosta. Pense aí. Já pensou? Pois é. Agora que você já pensou, antes de eu fazer a mágica, eu tenho que te avisar de alguns problemas que essa varinha teve. Porque, afinal de contas, eu comprei ela de segunda mão, de uma fada que uma vez sofreu um acidente, e aí ela acabou vendendo a varinha porque ela achou que não estava servindo muito, e essa varinha tem um defeito. Aquilo que você pedir, você vai passar o dia de hoje inteiro fazendo. Só que não é só o dia de hoje, não. É o resto da semana. E já teve alguns casos também, assim, que a fada me contou que teve gente que passou o resto do ano e um caso lá que foi até o resto da vida. Você está disposto? Tipo assim, eu sei que tem gente que vai falar assim, olha, eu gosto muito de jogar futebol e eu poderia passar o resto da vida jogando futebol. Mas você poderia passar o resto da sua vida só jogando futebol? Tipo, chega uma hora que a canela começa a doer, chega uma hora que o corpo cansa, e aí você fala, ai, que vontade de sentar, de ver televisão. Não, você vai voltar para jogar futebol. Você não pediu isso? Pois é, a varinha está com defeito, não tem jeito de desfazer. Vai passar o resto da vida jogando futebol. Aí outra pessoa fala, não, professora, eu gosto mesmo é de dormir. Já pensou passar o resto da vida dormindo? Ai, que tédio, nada novo assim para fazer, nenhum lugar para passear, nenhum crush para arranjar. Não, passar a vida dormindo também não é uma boa opção. Aí a outra fala, ô professora, eu estou com muita vontade de tomar sorvete de morango e poderia passar o dia de hoje tomando sorvete de morango. É um bom pedido, sorvete de morango é bom. Só que você gostaria de passar o resto da sua vida só tomando sorvete de morango. Tipo, tem hora que dá fome e não é de sorvete de morango. Tem hora que a gente tem fome de pastel, tem fome de feijão tropeiro, aquele gostoso das tias da cantina, tem fome, sei lá, de outras coisas, mas só sorvete de morango? Pois é, gente. E essa história da varinha de condão, ela foi só uma forma da gente começar a nossa discussão sobre a aula de hoje. Uma das características mais importantes da vida é que ela tem um fim. Dizem que a gente só tem certeza de uma coisa na vida, que é a morte. Ninguém sabe qual será o dia de amanhã ou o que vai acontecer, mas nós sabemos que a vida um dia acaba. E aí, o que nós fazemos enquanto nós estamos aqui? Qual é o sentido da nossa vida? Para que nós estamos aqui? Qual o objetivo de nós estarmos aqui nesse mundo, da construção da nossa vida? Porque, afinal de contas, como nós já falamos, jogar futebol, tomar sorvete de morango e tantas outras coisas que a gente gosta, dormir, são boas porque a gente pode variar, porque a gente pode alternar. Passar o resto da vida fazendo uma coisa só, definitivamente não é interessante. E aí a gente começa a pensar, tá, mas o que eu vou fazer da vida? Qual que é o meu futuro? O que é importante para mim? Qual é o sentido disso que eu estou vivendo? E essa é uma resposta muito difícil. Por quê?
porque ela é pessoal. Eu posso ter encontrado um sentido para mim. Você pode ter encontrado um sentido para você. Mas nós não podemos emprestar esse sentido para o nosso melhor amigo, para a nossa família, para o namorado, para o irmão, para o vizinho. Não podemos. Cada um determina e escolhe e encontra o sentido para a sua própria existência. Muitas pessoas encontram o sentido da vida e afirmam que esse sentido da vida é Deus. Existem pessoas que são muito religiosas e que acreditam que estão aqui por um propósito divino. Por isso, todas as religiões têm os seus mitos. E quando eu digo mito, eu não estou julgando a veracidade das narrativas religiosas, mas eu estou falando de um tipo de narrativa que tenta explicar por que as coisas existem, como elas foram criadas, qual o significado que elas têm. Então, muitas pessoas podem falar, olha, eu estou nesse mundo porque Deus me criou, Ele tem um propósito para a minha vida. Outras pessoas não encontram essa resposta dentro da religião. Muitas pessoas podem afirmar que as vivências e convivências é que dão sentido à sua vida. Então, uma pessoa fala assim, olha, o meu sonho é escalar o pico do Everest. Caramba, eu não faria isso. Eu, Tassiana, eu nunca faria isso, não é interessante para mim. Mas existem pessoas que têm um sentimento de realização, um preenchimento interior que fala assim, olha, eu escalei o pico do Everest, olha que coisa maravilhosa, eu fui no lugar mais alto do mundo. Cada pessoa vai ver de uma forma. E essas vivências podem ser muitas. Algumas pessoas acham que elas vão se sentir mais felizes quando elas, por exemplo, adquirirem um bem, comprarem um carro, e a pessoa trabalha e passa dias e dias trabalhando e se sacrifica porque ela acredita que aquilo vai ajudá-lo a encontrar sentido na vida. Outros acham que assistir aquele jogo do seu time, a final do campeonato mundial do outro lado do mundo. E a pessoa não tem dinheiro para nada, mas ela dá um jeito e paga a passagem. Porque ela acredita que aquilo pode fazer sentido para a sua vida, aquilo pode ajudá-la a ser mais feliz. Outro exemplo são as aprendizagens e conhecimentos. Existem pessoas que a gente olha e fala assim, puxa, fulano de tal estuda tanto, né? Olha só, ele já fez 3 cursos superiores, já fez 2 mestrados, 5 doutorados. Esse menino não para de estudar, não? E às vezes o retorno que essa pessoa tem nem é financeiro, mas essa pessoa gosta do conhecimento. Não vou nem usar esse exemplo mais, que é um pouco distante da realidade da maioria de vocês. Mas todo mundo aqui tem na escola um coleguinha nerd. Está todo mundo lá fora, brincando, jogando queimada, jogando futebol, conversando, tocando violão, e ele está lá dentro da biblioteca lendo. Aí você chega e fala, ô fulano, 20 minutos de recreio e você gasta os 20 minutos dentro da biblioteca lendo. Olha o tanto de coisa que você podia estar brincando aqui do lado de fora, mas ele está feliz lá dentro da biblioteca lendo. Porque é isso que faz diferença para ele, que ajuda ele a ver sentido na vida, que ajuda ele a ter alegria de viver. Outro exemplo, existem pessoas que encontram sentido da vida na família. Eu acho muito bonitinho quando alguns alunos falam, quando a gente vai discutir sobre isso, e fala assim, professora, eu estou estudando, eu vou me dedicar, eu vou ter uma profissão legal, porque meu sonho é dar uma casa para minha mãe. O meu sonho é que meu pai não precise mais trabalhar em 2 empregos. O meu sonho é que os meus irmãos menores, eles tenham condições de ter oportunidades que eu não tive na vida. Ou às vezes aquela pessoa veio de uma família até que está todo mundo tranquilo financeiramente, não está com problema e pensa assim, mas eu estou trabalhando hoje porque o dia que eu tiver um filho, a vida dele vai ser melhor do que a minha. Ele vai ter escolas melhores, ele vai ter roupas melhores, ele vai poder passear mais. Então, são coisas que as pessoas fazem e que dão sentido à vida delas. Outras pessoas enxergam o sentido da vida no amor.
E aí eu não estou falando só de namorar. Eu estou falando também do amor ao próximo, o amor às pessoas, de falar assim, olha, eu estou vendo pessoas sofrendo e eu não quero que as pessoas sofram, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de viver bem, de viver em paz, de serem felizes. Pessoas que têm amor aos animais e falam, olha, não quero mais ver nem cachorrinho nem gatinho abandonado na rua, vou fazer de tudo para que cada um encontre um lar, para que não sejam maltratados. Então, o amor pode ser também de outras formas. Existem pessoas que enxergam o sentido da vida no trabalho. E a pessoa sonhou a vida inteira em ter uma profissão. E aquela profissão realiza. Às vezes o salário não é lá essas coisas, mas a pessoa está firme naquela profissão porque ama o que faz. Às vezes a vida dessa pessoa é colocada em risco. Olha o que está acontecendo com os profissionais da saúde agora durante essa pandemia. Tantos médicos, enfermeiros e as pessoas que trabalham no hospital ali, atendentes, faxineiros, que estão com a vida em risco e às vezes não é só porque precisa trabalhar, não. Às vezes é porque ama as pessoas, ama a profissão e quer fazer o melhor, mesmo sabendo que a sua vida está em risco. E algumas pessoas encontram sentido lutando por uma causa. E esse lutar por uma causa pode ser qualquer causa. Defesa do meio ambiente, lutar para que a sua cidade tenha todas as ruas asfaltadas, lutar para que todas as famílias tenham a sua casa própria, lutar para que todas as pessoas tenham direitos iguais. Cada pessoa tem uma causa que poderia lutar e poderia considerar sua e que pode dar sentido à sua vida. Vamos continuar. Todas essas causas, elas são importantes porque a vida tem um limite. Lembra no início que eu falei com vocês, tomar sorvete de morango o resto da vida? Por que não é bom? Porque você quer viver outras experiências. E a vida tem dois principais limites. Ela tem o limite do dia da morte, que todos nós sabemos que vamos para lá, não sabemos quando. E ela tem o limite do que a gente consegue fazer dentro desse tempo de vida. Porque a gente não consegue viver duas histórias ao mesmo tempo. Uma pessoa dificilmente vai conseguir na vida ter 2, 3 carreiras diferentes. Por exemplo, eu sou professora, mas eu também quero ser jogadora de basquete e também quero ser motorista de Fórmula 1. Gente, não dá. Não dá para uma pessoa ter tantas histórias dentro de uma vida só. Então, dentro desse limite da vida, o que eu posso fazer? Isso é a primeira coisa para a gente pensar sobre o propósito da nossa vida. Até o fim da minha vida, o que eu quero? Dentro do meu limite de tempo, de espaço, de possibilidades, o que eu gostaria de fazer? Essas duas perguntas são muito importantes. Mas existe uma outra pergunta, e até bem engraçada. Olha só, aqui está o slide. A vida tem um limite. Olha o próximo slide. A vida tem mesmo um limite? E aí nós vamos falar de uma outra coisa muito interessante, que é o que boa parte das religiões ensina, que é a possibilidade de uma existência depois que a nossa existência nesse mundo acabar. Aqui nesse mundo nós somos limitados, mas muitas religiões ensinam que haverá uma existência eterna depois que nós acabarmos a nossa vida aqui, acabarmos a nossa carreira. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que as religiões ensinam. O primeiro modelo de vida após a morte que nós vamos falar é sobre a ressurreição. O que é ressurreição? A ressurreição é a crença de que a pessoa pode retornar à vida e comparecer diante de Deus num dia em que haverá um julgamento. Os bons serão recompensados, os maus serão punidos, mas a pessoa tem a capacidade de estar diante de Deus, não apenas espiritualmente, mas o seu corpo vai ser concedido novamente a essa pessoa. Mesmo ela já tendo morrido, ela de alguma maneira vai receber um corpo novamente e vai poder se apresentar a Deus. Quais religiões defendem isso? O cristianismo,
O judaísmo e o islamismo são as principais religiões que defendem a crença na ressurreição. Para além disso, existe também a crença na reencarnação. O que seria a reencarnação? É uma crença de que a pessoa morre e aí o espírito dessa pessoa reencarna, nasce como outra pessoa. E esse ciclo ele vai ser continuado até que essa pessoa evolua espiritualmente o suficiente para não precisar mais reencarnar. Quais religiões acreditam dessa forma? E eu coloquei aqui 4 principais exemplos, que são o espiritismo kardecista, a Umbanda, o budismo e o hinduísmo. Todas essas religiões acreditam que as pessoas, depois de morrer, o seu espírito retorna e renasce como outra pessoa para ter a oportunidade de se aprimorar, de evoluir espiritualmente. Outro modelo de crença é a ancestralidade. O que seria a ancestralidade? É a crença de que quando as pessoas morrem, normalmente quem morre primeiro são as pessoas mais velhas da família, então são os bisavós, os avós, e assim tem um ciclo na vida. A ancestralidade diz que essas pessoas que morreram, elas vão para um lugar sagrado, onde elas têm a oportunidade de estar de lá, olhando pelos seus descendentes que ficaram aqui na Terra. Então a bisavó morreu, ela está olhando pelo seu filho, que é avô, que é pai, que é neto, e assim toda a sua geração. E cada pessoa da família que for morrendo vai para esse lugar sagrado e continua olhando pelos que estão aqui na Terra. Quais religiões acreditam nisso? Um exemplo é o candomblé, que é uma tradição afro-brasileira, e as tradições inuites. Professora, nunca ouvi falar disso. Em outras palavras, é a religião dos esquimós. Já ouviram falar em esquimós, do Polo Norte, lá naquele gelo todo? As tradições deles defendem a ancestralidade como uma forma de espiritualidade. Existe esperança e superação fora da religião? Sim, existe. Existe sim. Nem todo mundo precisa ter uma crença religiosa para acreditar nessa transcendência da existência. Às vezes, a pessoa vai encontrar esse significado pensando no que ela quer ser na vida. Às vezes, a pessoa quer ser lembrado, depois que ela se for, como um pai ou uma mãe amorosa, quer ser lembrado, olha, meu pai era muito legal, minha mãe era muito legal, meus avós eram muito legais. Ela quer deixar essa memória através da família. Outras querem ser lembradas como uma pessoa que venceu convenções sociais. E aí a gente lembra, por exemplo, desses movimentos sociais que estão tão em voga. Movimento feminista, que luta pelo direito das mulheres. Os movimentos pela diversidade de gênero, pelo direito das pessoas LGBT. E são movimentos que tentam romper convenções sociais para mostrar direitos que as pessoas têm. Às vezes, a pessoa quer ser lembrada como um intelectual famoso, pelos livros que escreveu, porque tem o seu nome lá, tem vários livros escritos por essa pessoa, e às vezes isso para ela a preenche e faz ela pensar que ela é o sentido da vida dela. Como um cientista que fez descobertas importantes, imagine você ser lembrado como o cientista que descobriu a cura para o coronavírus. Com certeza, é uma coisa muito importante a se fazer na vida. Ou às vezes a pessoa quer ser um presidente, quer ser presidente do Brasil, esse é meu sonho. Vocês são jovens, ainda podem batalhar por isso. Então, o sentido para a vida é uma coisa pessoal. Alguns encontram na religião, alguns encontram pensando na imortalidade da alma, mas outros encontram em coisas simples aqui da vida mesmo e que podem ser vividas a cada dia. O desafio de hoje. Considerando seus valores pessoais, reflita. Qual é a coisa mais importante para você que pode dar sentido à sua vida?
Seja você religioso ou não, você seguramente necessitará de muitas coisas que darão sentido à sua vida, que lhe motivarão a viver e a existir. Então, o nosso desafio essa semana é: pense naquilo que será importante para você e tente decidir como você gostaria de viver a sua vida aqui na Terra. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.